Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Líderes. Né, Tiago? Seja super bem-vindo. Obrigado. E hoje nós estamos aqui com a Sofia Soares, como se diz, veio participar aqui no Susto, né, Sophie? Sim. Seja super bem-vindo. E nós vamos iniciar esse podcast aí, conhecendo um pouco mais o Tiago Carmona. E a Sofia irá me ajudar a entrevistar o Tiago Carmona, né, Sofia? Uhum. Então, vamos lá. Tiago, vamos falar um pouquinho de você, para você se apresentar, para as pessoas saberem quem é o Tiago Carmona, porque todo mundo adora você pelas suas piadas e tudo mais. Todo mundo você foi gente boa, né? Então, E as pessoas queriam te conhecer, porque o nosso Despertando Líderes é exatamente para pessoas como você, que motivam outras pessoas a todo dia se superarem, novos desafios, novas aventuras, e assim vai. E você, Tiago, você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 3 filhos, né? 17, 13 e 9 anos de idade, 3 homens. Eu sou casado acho que há 21 anos, 22, a gente vai perdendo a... As contas, né? há muitos anos, né? Eu não tô lembrando nem minha idade mais, mas é 21 anos que eu sou casado. Sim. E tem esses 3 garotão lá, né? Ai, Lá que maravilha. E como que começou, assim, a sua vida antes do stand-up, antes das comédias? Antes, você fez alguma faculdade, alguma Fiz, coisa? fiz. Eu sou de Belo Horizonte mesmo, né, mais especificamente do Barreiro, entendeu? Que Certo. é diferente, né, existe um negócio aqui, que eu não sei se você sabe, Sofia, quando você nasce em Venda Nova e no Barreiro, você é de Belo Horizonte, mas quando te pergunta de onde que é, você fala, eu sou do Barreiro, eu sou do Sim. Venda Nova, entendeu? É impressionante, né? Não Sim, tem outro sim. bairro que é desse Sim, jeito, assim. exatamente. Então, eu sou nascido lá no Barreiro, nascido e criado no Barreiro, e eu fiz publicidade e propaganda. Uhum. Formei em publicidade e propaganda, sempre gostei do tal da propaganda, da comunicação, sempre gostei de Certo, conversar, certo. apesar de ter uns problemas com os plural. Não sei se você é assim também, Sofia. Né? Eu tenho uns problemas com os plural, era uma dificuldade. Pô, como é que eu vou Sim. trabalhar conversando se às vezes engolem umas palavras, as concordâncias não fica direito, né? Mas aí a gente Sim. procura líderes para inspirar a gente, né? Sim. Eu fui olhando os presidentes do Brasil, tirando o Temer, aí eu vi que realmente... o Fernando Henrique também. Aí eu vi que realmente, não, eu posso Claro que trabalhar pode. falando, vocês podem ser presidente, eu posso trabalhar falando, contando piada, nem é Sim, tão importante. exatamente. Né? E aí eu fiz publicidade e propaganda, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, e no meio da pós, aquele sonho do cara que está formando, né? A gente montou uma pequena agência de propaganda. Sim. Quando eu falo pequena, é pequena, né? Sabe? Pequena. Pequeno, nasceu com 1. Dois. Nasceu Nasceu com com 2 e 2. um notebook. E ali a gente já começou a usar o marketing, você entende a Sim, importância claro, do marketing, da claro. comunicação. A gente ia reunir com clientes, a gente não falava que não tinha escritório. A gente falava que era uma empresa sustentável. Sim. Aí as Fica reuniões mais eram em chique, né? parques, entendeu? Era mais em praça de alimentação de shopping, porque ali já tinha um Wi-Fi grátis. E você já economizava no pacote de dados também. Não, e fica parecendo uma empresa com inovação, né? Você tem que usar, Sim. né? É sustentável, porque a gente não Sim. tem pão um dia, a gente tem que vir pra cá. Sim, claro. E aí, nessa brincadeira, o primeiro grupo de stand-up aqui de Belo Horizonte, o Queijo, Comédia e Cachaça, Sim. que era composto por Bruno Berg, Gabriel Andrade, Edgar Quintanilha, Paloma Santos e o Tchutchu, que parou depois, que é o Arthur, Sim. ele parou, os outros 4 continuam. Era o primeiro grupo de comédia de Belo Horizonte e a gente fez uma proposta para trabalhar para eles. A gente tava correndo atrás de qualquer pessoa que confiasse na gente fazendo alguma coisa, né? E indo trabalhar com eles, eu descobri esse negócio de stand-up. Assim, um dom que você nem sabia que Aí eu sempre existia. gostei de falar pros outros, mas eu Sim. nunca fui contador de piada. Sim, que é Na diferente, né? realidade, eu sou mestre pra matar a piada. Sabe, a pessoa te conta uma piada muito engraçada, aí você vai contar pro outro, e aí quando você termina, a pessoa fica assim... Tá, e aí? Porque aí a grande diferença do stand-up, da ideia do Sim. stand-up é essa, porque eu crio minhas piadas. Sim. Você escreve a sua piada, é autoral, sei lá, é a sua forma de ver o mundo, de Sim, criticar o mundo, sim, de sim. querer subverter o mundo. Você escreve as suas Sim. piadas. Eu sei fazer graça com aquilo que eu falo, entendeu? Com aquilo que eu penso.
entendeu? Contar Sim. piada, eu sempre fui bem-humorado, Sim, entendeu? isso Mas já é uma vantagem. eu sou bem-humorado, não toda hora. De manhã, por exemplo, eu não sou tão bem-humorado. Você é bem-humorado quando você acorda, Sofia? Não. Você acorda feliz? Não. Eu sou casado com uma mulher que acorda feliz. Ela acorda cantando, entendeu? É uma alegria, assim, que você olha assim, você fala, que bom isso? que você acorda assim. Mas Sim. podia acordar uns 15 quilômetros de distância de mim nessa alegria. Que faça raiva essa alegria. E não é que eu tô mal-humorado, é porque eu sou lento de manhã. Sim. Eu acordo devagar, eu vou, sabe, aos poucos. E minha mulher é exatamente o contrário. Já Ela acorda. é da manhã é a 1000 e ela vai perdendo energia, de noite ela morre. Uhum. Eu sou o contrário, eu acordo morto e vou ganhando energia, até de noite eu tô a 1000. Sim. Né? Ou seja, lá em casa a gente só é feliz de tarde. Que eu acho que chega aquele Que é a única hora que a gente tá mais ou menos igual ali. Sim. E aí, indo trabalhar com um grupo que é de comédia e cachaça, eu descobri a comédia stand-up. Uhum. E aí eu lembro que eu falei com eles, pô, eu posso apresentar um dia aí também? Porque quando meu primeiro filho nasceu, eu escrevi um texto pra mim. Eu sempre gostei de escrever. Eu não escrevi pra ninguém, nem sabia o que era Sim. stand-up. Eu escrevi um texto, porque escrever é meio uma terapia também, né? Claro. Você dentro ali Sim, eu daquilo. também gosto. Ainda mais quando você escreve só pra você. Porque Sim. pronto, aí você meio que quebra todos os julgamentos de tudo, Sim. você só tá escrevendo uma coisa pra você. Então, quando o meu primeiro filho nasceu, Sofia, sua mãe sabe bem como é que é isso. Quando o filho nasce, a gente olha para aquele ser humano aí e é muito estranho, né? Sim. Porque a gente ama sem saber quem é, como é que vai ser, o que vai fazer. Sim. E aí eu olhei pro meu filho e falei, nossa, amo, olha, eu amo. Mas é um ser humano, entendeu? Ele vai crescer e vai me decepcionar. Isso aí. Porque ser humano decepciona. Sim. E aí eu escrevi um texto zoando, falando o outro lado da paternidade, entendeu? Sim. Que era uma coisa meio desconstruída o negócio. Por exemplo, você, como mãe, chorou quando viu a Sofia a primeira vez. Claro. Né? De um jeito ou de outro, você ia estar chorando. Exatamente. Eu sei. É uma pergunta até besta. A mãe tá tempo, tá chorando. O pai também chora. Muitos pais choram de emoção. Sim, alguns desmaiam. Alguns choram de dor. Alguns Porque desmaiam. caiu e desmaiou, né? Os amigos chegam pra visitar, parece que quem pariu foi o pai, não foi nem a mãe, entendeu? Porque tem esses homens. Assim. Sim, eu sim. mesmo trabalho com o João Basílio, adoro falar dos meus amigos. Ele foi no parto do primeiro filho e foi de boa. Aí ele foi no segundo. Pô, já foi no primeiro, tá tudo tranquilo. Tá tudo certo, já tá da experiência no pronta. Segundo ele, ele só lembra das vistas escurecendo e o chão chegando perto da cara dele. Acordou depois e tal. E aí, esqueci, eu começo a falar e esqueço qual que é a linha de raciocínio que eu tava. O que nós tava falando? A gente tava falando lá da experiência da segunda paternidade. Não. Aí eu escrevi o texto sobre meu filho, que era Sim, isso, sim. que ele brinca com essa questão de Sim. Eu pergunto pros pais, você chorou? Quando você chorei, eu também chorei. Sim. Quando eu vi meu filho a primeira vez. Mas não foi de emoção. Não foi, é porque meu filho era feio demais da conta. Era assustador. Eu demorei uns 15 minutos para tomar coragem de pegar aquele monstrinho e sair da maternidade, sabe? Ele não era bonito. Não Saiu era, com ele tampado. Não saí tampado, porque quando eu saio, encontro minha sogra, aí minha sogra olha pro menino e fala, benzo a Deus, a cara do pai. Olha pra você ver, não é legal. O menino é feio e parece comigo. Eu não vou mudar a minha cara mais, ele vai mudar. Mas eu escrevi isso para mim e foi o meu primeiro texto stand-up. Sim. Onde eu fui lá brincar. Nunca pensei em ser humorista, nada disso. Eu fui brincar, entendeu? Contar umas piadas, como a gente estava trabalhando com eles. E era uma época, assim, difícil do stand-up, mas, por outro lado, muito boa também. Sim. Porque no Brasil, ninguém sabia o que era stand-up. Sei. Então, quando o pessoal... É uma coisa, querendo ou não, tem pouco tempo, né? não, mas agora já consolidou, né? Sim, agora sim. nós já estamos numa outra fase. Porque eu falo que naquela fase, naquele período, o pessoal ia assistir o show de stand-up. Sim. Quem estava apresentando? Pouco importa. Entendi. Tem um lado Sim. legal, assim, todo mundo descobrindo uma coisa. Sim. Entendeu? Hoje nós já chegamos num outro patamar do negócio, que é assim, eu quero ver tal artista. Sim, que é diferente. Que é diferente. Ele quer ver tal artista, ele gosta de tal artista. Sim. Entendeu? E tá ótimo, as coisas são assim mesmo, Sim. entendeu? E foi evoluindo, né? Foi evoluindo, Isso entendeu? aí. E aí eu fiquei brincando de fazer comédia com eles, o que foi muito bom pra mim, porque eu não tinha preocupação nenhuma. Você fazer uma coisa sem preocupação, porque não era o meu foco. Sim, é diferente. E como parece, Thiago, que é um dom
que às vezes estava adormecido dentro de você, e você escrevendo e fazendo, sim, sua autoautoria, você mesmo escrevendo, sem problema nenhum, sem preocupar com críticas de ninguém, acho que é por isso que foi evoluindo, Sim, porque virou uma brincadeira, assim, sim. um projeto como se diz, sem fins lucrativos, sem nada, começou na Não, eu tô brincadeira. trabalhando e aí eu vou lá e faço umas piadas. Aí eu escrevia muito leve, muito solto. Sim, E aí eu fui criando material sem nem perceber. Entendeu? O start mesmo assim, falei, opa, posso transformar isso na minha profissão mesmo? sim, Foi um dia que o pessoal do Queijo Comédia e Cachaça foi o último show que o Chicanismo fez aqui em Belo certo. Horizonte. E a gente tinha um show em Contagem, que a gente estava produzindo, e o show era 10h30 da noite. E o pessoal do grupo queria ir no show do Chicanismo. Aí eu lembro que eu conversei com eles, falei, pô, mas e o nosso show lá? Então eu falei, não, Thiago, o show do Chicanismo é 8 horas, pô, acabando 9h30, não vai ser mais do que isso, de 1h30. Sim, Dá tempo da gente chegar. Mas qualquer coisa você começa. Tá bom. Aí eles foram pro show e eu fui, pá, uma produção, monta o negócio, liga a sim, luz, prepara tudo prepara lá no bar. tudo. Deu 10h30, eles não chegaram. Eu ligava, não atendia. Falei, vou Você começar. Entendeu? Eles devem estar chegando, devem estar no sim, trânsito. Aí eu comecei. E aí foi bom e desesperador. imagina, Porque eu fiz 45 minutos de show. sozinho. Eu tirei história. Eu nem sei. Não foi bom, entendeu? Mas foi um esforço muito grande, entendeu? De Assim, segurar. E quando acabou mesmo tudo que eu já tinha pensado até ali naquele período, falei, agora eu vou dar um intervalo no show e esperar eles chegar. E eles chegaram na hora. sim. Nesse dia eu pensei, pô, se eu não tenho experiência nenhuma, Deu conta de nesse 45 aperto eu minutos, segurei 45 minutos tempo de e um não jogo. foi terrível, então, não, peraí, se eu começar a pensar nesse negócio mais seriamente, pode ficar legal. Sim, Entendeu? E aí exatamente. eu comecei a pensar, né? Começou a focar mesmo. Aí eu tomei essa decisão, que aí já que é para despertar líderes, eu Sim, tomei a decisão de largar tudo que eu tinha para virar humorista. olha só que Que é uma legal. frase bonita, né? Não parece que eu sou muito corajoso, Sofia? Larguei tudo que eu tinha. Aí você me pergunta agora, o que você tinha? Pergunta. Nada. O que fica muito mais fácil, né? Quando você não tem nada, você largar o nada para ir atrás de outra coisa. Olha só, que legal, que legal. E aí, Thiago, assim, qual que foi a reação de sua esposa? Não, minha esposa foi um dos sinais de Deus para mim, foi minha esposa, né? Porque eu já tinha um filho, Sim. entendeu? E eu resolvi virar humorista e ela falou: ah, vai lá. Ai, que ótimo. Mas era um vai lá muito doido. Ela foi doida. Entendeu? Porque era um vai lá pra quê? Eu fiquei uns 6, 7 meses, realmente eu saía, né? Ia fazer o show, gastava, sei lá, 15 de transporte para chegar no lugar e ganhava R$ 10 durante uns 6, 7 Que foi meses. porque era o começo, ainda o cachê pouco e tal. E aí aí você fala, mas como é que você sobreviveu? Que aí eu falo, você precisa da ajuda de pessoas, não dá para Sim, fazer nada claro. sozinho. Sim, exatamente. Nesse período que eu tinha um filho e não tinha renda nenhuma, 3 pessoas me ajudaram, né? 2 físicas e uma jurídica, né? Minha mãe, meu sogro e o Itaú. Entendeu? Foi as 3 pessoas que financiaram ele. Que assumiram. Que financiaram, ajudaram, mas essa loucura foi rendendo assim. Quando deu uns 7 meses, Aí, eu falei, tá bom. Já testei a minha irresponsabilidade de ter um filho e não ter renda. Vamos voltar para a vida real, né? Vamos parar com essa bobagem. E aí eu apresentei com o Caquinho Big Dog. Não sei se você conhece o Caquinho Big sim, Dog. Conheço. É um grande humorista aqui de Minas, Sim. aqui há muitos anos, assim, Sim. né? Antes de qualquer coisa de stand-up que a gente teve aqui, o Caquinho já estava fazendo show aí, vendendo fita cassete e tal. Sim. Eu fiz um show e eu era muito fã do Caquinho, mas eu nunca tinha apresentado com ele. Aí eu fiz um show aqui no Santa Teresa, Olha. eu não vou lembrar, acho que era Choperia Santa Teresa, fechou. E quando terminou o show, o Caquinho falou, me leva ali fora, era que ele é paralítico, eu fui empurrando a cadeira dele. E assim, o Caquinho olhou pra mim e falou, não para de fazer comédia. Você falou, mais um sinal.
aquele negócio. Pô, não tinha por que ele falar isso. Entendeu? Sim. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, mais um sinal mesmo. Ela falou, então não para. Eu falei, essa mulher, Deus tá tocando nessa mulher aí mesmo, porque nós estamos comendo com base do dia dos outros e ela tá falando. E depois desse conselho do Caquim, passou uns 2 meses, rolou o concurso do Faustão. Sim, que foi o primeiro. Que eu fui chamado para ir lá no concurso do Faustão. Na realidade, eu participei do Risadaria. No Ana Hickman? Não, Risadaria é um festival de stand-up, de humor que tinha em Belo Horizonte, em São Paulo. Sim. Que o Paulo Bonfá organizava. Na época era o Paulo Bonfá, Diogo Portugal, Marcelo Madureira, o Hélio de la Penha, eles organizavam. Eles eram o júri e tinha um concurso de stand-up para quem estava iniciando. Porque o stand-up nessa época era o Danilo, o Oscar Filho, o Rafinha, era a Comédia em Pé e a Turma da Comédia. Certo. O resto estava tudo começando ali, a galera. Sim. Eles fizeram esse concurso, eu fui para o Rio de Janeiro para a semifinal. O Gigante Léo, não sei se você conhece, sim, já ouvi falar, que é o anãozinho, que ele é anãozinho mesmo, é muito gente boa o Gigante Léo. Concorri com o Gigante Léo e perdi. O Léo foi para a final do Risadaria, mas é um concurso ali no palco, no festival, não era TV na história. Só que aí rolou uma parceria do Risadaria com a Globo para divulgar o Risadaria, e nessa divulgação eles iam fazer um concurso no Faustão. Aí eles passaram as fitas pro Faustão, é o que eu imagino, né? Eu não estava lá para ver, mas é o que eu imagino, que deve ter passado os números do pessoal, dos finalistas, dos semifinalistas, quem estava concorrendo. E aí a produção do Faustão escolheu 3, que foi o gordo, o anão e o preto. Entendeu? Que era o Marcão, o Gigante Léo e eu. E aí a gente foi fazer um show que vinha divulgar o Risadaria, mas era um concurso entre aqueles 3 humoristas, que graças a Deus não tinha um risômetro, que aquilo é ingrato demais, você ficar vendo aquele negócio batendo. Nossa, aquilo, não sei nem como é que é, mas graças a Deus não tinha. E era só uma apresentação e ganhava um carro. E aí votava, o público votava e a plateia lá votava. E aí eu fui e ganhei o carro. Olha que coisa aí boa. Pronto, né? Eu ganhei o aí carro. Aí começou o primeiro prêmio. Aí eu vendi o carro, né? Quem ficou mais feliz com aquele carro? Meu sogro, minha mãe e o Itaú. Entendeu? Porque eles viram, olha, vou receber o dinheiro que eu tô investindo. E aí vou receber pelo menos a dívida do investimento. Aí eu vendi o carro, paguei as dívidas todas. Eu lembro que me sobrou uns 4 mil, 5 mil reais do carro. Minha mulher perguntou para mim o que a gente ia fazer. E eu, como um pai de família responsável, falei, vamos viajar. Porque a gente tinha casado há um bom tempo e não tinha viajado ainda. Sim. Depois da lua de mel. Falei, mas nós vamos viajar, nós vamos ficar sem nada. Eu falei, minha filha, sem nada a gente tava antes. Entendeu? Porque a gente não tinha nada e tava devendo, entendeu? Agora nós temos 4 mil reais, vamos ser responsáveis. E aí nós viajamos, e logo depois a Ana Hickman me chamou para participar do concurso. Foi aonde eu fiquei indo quase 2 anos lá. Sim. Aí deu pro pessoal me conhecer, me ver. E o meu plano sempre foi ter uma carreira Sidney Magal. Sim. Que eu chamo carreira. Você conhece, sabe qual que é a carreira Sidney Magal? Não, me conta. Nunca some. Só fica aí. Mas nunca aparece demais também. O Sidney era assim. Não é? Eu não posso sumir. Mas também não quero perder o prazer de sair na rua de boa, tranquilo, sossegado, entendeu? Sem ninguém ficar... Sou um cara que conta piada, não sou um cara pra gritar comigo quando estiver na rua, entendeu? Eu Fica sou autógrafo. Não, é claro que o carinho é muito bom e tal, mas eu acho que tem essa vantagem ainda no seu humor. O humorista tem a possibilidade... Porque eu acho que deve ser mais difícil, ser um ator de filme, tal, tem uma aura de galã que se cria. O humorista não, né? A gente trabalha com ridículo. Então, por favor, se eu tiver ridículo, faz parte do processo do que eu faço, entendeu? Mas aí eu consegui o que eu queria muito também. Eu sempre quis trabalhar com empresa. Porque, na realidade, na faculdade, eu fiz aqueles cursos de extensão da faculdade. Eu queria trabalhar com empresa. Eu adoro o stand-up, o palco, o teatro, o bar, piada, é muito bom. Mas eu gosto do corporativo. De fazer palestra, de motivar. De mesclar essas duas coisas. O humor com conceitos que podem trazer alguma coisa ali. Sim. Você vai... dá para você usar, é o que eu falo, os melhores professores que a gente teve
pelo menos na minha experiência, eu acho que na maior parte das pessoas, era o cara que tinha o conhecimento, mas era engraçado. Exatamente. Entendeu? Eu Sim. tive ótimos professores que tinham conhecimento ferrado, mas ele era sério e ótimo, entendeu? Tive ótimos professores que não tinham conhecimento nenhum e era muito engraçado. Era Sim. ótimo para rir, não para aprender. Entendeu? Então, assim, mas Exatamente. quando mescla as duas coisas, então, eu gosto do corporativo, aí eu descobri também que humorista de stand-up, a maior parte fala que não gosta de fazer o show corporativo. Sim, a maioria não A gosta. maioria não gosta. Então, Sim. sempre quando eu vejo um humorista stand-up falando, não, eu não gosto de fazer show corporativo, eu quero deixar essa mensagem para eles. Não gosta? Recebeu um orçamento? Manda para mim. Entendeu? Eu adoro. Sim. Entendeu? Gosto mesmo, acho legal. Eu descobri um negócio no show corporativo que eu acho que é onde mais me aproxima do artista de rua. Porque eu admiro o artista de rua. Sim. Você vai aqui em Belo Horizonte, na Praça 7, É aí muito. tem um cara ali que ele tá lá falando os negócios dele, fazendo o show dele no meio da praça e ele faz as pessoas passando, resolvendo os seus problemas, sem propósito nenhum de parar para escutar ele. Sim. Isso é genial. Também Eu é. acho assim, eu falo, caramba, isso é uma coisa fenomenal. E no corporativo é muito assim, porque, no geral, as pessoas não querem estar no evento. Então, pô, eu tenho que fazer essas pessoas gostarem disso aqui. Sim, exatamente. Com riso, com alegria, mas com conteúdo, trazendo alguma coisa, entendeu? Sim. E assim, e nessas palestras que você faz corporativo, o que que você mais sente, assim, das pessoas? Claro que todo mundo deve, como se diz, rir muito, né? Mas o que que você sente, assim? Você sente que as pessoas saem motivadas? Você faz mais pelo lado da motivação? Porque eu vi também que você faz pela segurança do trabalho e tudo mais, né? Eu falo daquilo mais que eu tenho expertise. Acaba que tem hora que tem alguns assuntos que tem tema, aí a gente estuda. Sim. Faço muita segurança no trabalho, falo muito sobre comunicação, equipe, processos, gestão de pessoas, esses assuntos que são para qualquer lugar, Sim. nem só empresarial, para a vida. Sim, para a vida, para a vida. Cara, eu gosto muito porque é isso que eu falei, é a questão de poder usar da graça. Vou dar um exemplo. Segurança no trabalho. Todo mundo, porque todo ano os caras têm que ter palestra. Por lei, é obrigatório, se eu não me engano, 2 vezes no ano. Sim. Tem que falar para os caras, para o pessoal que está trabalhando, para as mulheres, aquilo que eles já sabem. Sim. Mas se não repetir para eles, eles esquecem e aí começa a machucar e tal e tal. Sim. Você tem que repetir isso. Sim, e o tempo inteiro. É uma coisa que, pô, fica maçante. Sim. Então eu tento trazer isso, por exemplo, eu vou falar de procedimentos, processos, fundamental na vida. Sim. Só que eu aprendi a importância do processo para a segurança da gente, pensando na segurança. Sim. O processo, não dá para você ignorar um processo. Sim, exatamente. Dá para você aperfeiçoá-lo, mas ignorar não. Com quem que eu aprendi? Com minha avó. Como é que foi? Porque minha avó, a gente chamava minha avó lá em casa de cipa. Certo. Porque desobedecer os procedimentos dela, a nossa segurança estava em risco. Porque a velhinha era brava, viu? Sofia, a minha avó, Sofia, mandava eu ir no lote, cortar a varinha que ela ia usar em mim. Mas ela não batia muito, era 3 varadinhas na bunda, nem doía tanto, mas o processo... Aí eu conto a história de como é que minha avó é, na zoeira, aí é a zoeira, é a brincadeira. Sim, claro. Mas qual que é o conceito que eu tô falando ali? Os processos, entendeu? Então, se você tem um processo de segurança, não ignora ele, não. Sim, exatamente. Aperfeiçoa. Eu até tento falar, você pode melhorar um processo, mas ignorar é ignorar o trabalho de muita gente que chegou até ali. Certo. Então, eu trato dessa maneira, entendeu? Então, há um prazer não melhor do que o stand-up no teatro, no bar, mas diferente. Entendeu? Existe um prazer diferente, entendeu? E assim, Thiago, você tem 3 filhos, né? 3. E algum dos 3 tem, como se diz, esse dom parecido com o seu? Você acha que você vai deixar esse legado para algum deles? A palavra dom é uma palavra que gera uma discussão. Eu tenho um amigo que a gente discute muito, entendeu? Sim. Porque eu acho que existe aptidões. Sim. Entendeu? Que você desenvolve ela ou não desenvolve. Sim. Mas não quer dizer que quem não tenha essa aptidão não pode desenvolver e começar a fazer muito bom com técnica. Sim, porque às vezes a pessoa pode ser muito bom tecnicamente e tem aquelas pessoas que já nascem, vamos dizer assim, com
esse dom. Porque o que acontece? Uma coisa é quando você já nasce para aquilo, você transforma, você desenvolve com mais facilidade do que uma pessoa quando desenvolve tecnicamente. Sim. Porque tem que ir atrás de conteúdos, de formação, e aquela outra pessoa só se desenvolve, ela molda. Moldar é diferente de criar, né? Sim, mas o que eu gosto dessas duas coisas é, tá bom, o cara tem o dom, vamos usar o Sim, dom, e o outro não tem e vai atrás da técnica. sim, Eu acho que pode acontecer muito do cara do dom se acomodar. sim, porque já acha Eu que tá sei ótimo. fazer e não Sim, se aperfeiçoar naquela coisa, e sim, acontecer do cara que não tem o dom com a técnica ficar muito melhor do cara sim, por causa do treino. Entendeu? sim. Eu acho que o grande lance do negócio é treino, Treino, treinar, treino e treinar, disciplina. treinar. E você nunca vai estar bom. Sim, Entendeu? exatamente. Eu nunca vou estar bom para nada. Sim, Entendeu? Eu já exatamente. descobri isso, sempre tem um jeito da gente ficar melhor. Você é mãe aí, tem que a Sim, tarefa mais ingrata. Eu falo que ser mãe e ser pai, tampa o ouvido aí, Sofia. Ser mãe e ser pai é ser hipócrita. sim, Porque hipócrita no bom sentido da palavra, porque a gente ensina para os filhos a fazer as coisas certas. E em muitos casos a gente está ensinando e a gente não faz aquilo ali sim, ainda. exatamente, exatamente. Não, você tem que ter calma, tem que ser não sei o quê. Aí, de repente, Sabe? Então, assim, sim. esse negócio do dom e da técnica, eu acho, se você tem uma aptidão, cara, treine bastante para essa aptidão ficar Sim, excelente. Entendeu? exatamente. Nunca se escore nessa aptidão, porque Sim, tudo evolui, tudo sim, tudo melhora, muda. tudo tem como melhorar, Sim, entendeu? Tudo tem como avançar, entendeu? Então, assim, mas eu acho que o pessoal chama de carisma, né? Que é um dom sim, também, né? sim, a simpatia, eu acho que É, eu, tudo isso. tem algumas pessoas que têm uma simpatia. Eu vou dar um exemplo que eu gosto, o Murilo Couto. Sim, Eu gosto do Murilo Couto porque, assim, e eu acho ele tem ele fala qualquer coisa. sim, E você olha para ele e fala: "Esse menino é bobo demais", entendeu? aham, Tem sim, um ar, não é infantil, tem um ar ingênuo no meio da maluquice que ele sim, fala. sim. Eu acho que isso é muito difícil de você criar. Sim, porque vem de dentro, é É, personalidade, é a forma que a pessoa é. nasceu. Eu É, acho que isso é muito difícil de ser criado, mas sim. agora a técnica, o texto, entendeu? Sim, aí é muito possível ser Eu acho aperfeiçoado. assim, tarefas, execuções, tudo isso você pode aperfeiçoar sempre, Uhum. independente se você nasceu, com aquela personalidade, vamos colocar aí entre aspas, com aquele dom ou não. Agora eu acho que quando você nasce, você vai criando, vai se desenvolvendo, É. eu acho que fica mais leve para Sim. transformação e a felicidade, né, porque você quando você faz alguma coisa que você gosta, você não é infeliz. Uhum. Você pode estar ganhando, não envolve dinheiro, não envolve nada, é a própria autorrealização. Você É. começa a fazer alguma coisa que realmente te desperta, que você gosta, igual, por exemplo, o stand-up. Você começou a fazer sem como se diz, sem lucros, Nenhum dinheiro. sem dinheiro, vamos falar assim. Larguei tudo. Largou tudo e é feliz, e foi feliz no tempo, É, eu acho independente. eu acho que isso é importante. E aí que é uma coisa que minha mãe fala, porque, tem algumas frases que sempre me deixa machucado, assim. Não é machucado, me deixa assim: "Pô, mas isso é muito irreal". Por exemplo, você tem que fazer o que você ama. Sim, Não tá mas errado, sim. mas quando eu olho para a vida real, não dá para todo mundo fazer o que Não, ama. não mesmo. Não dá. Não E dá. aí minha mãe sempre teve uma frase que ela falava: não, beleza, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama. Se não der, aprenda a descobrir a amar aquilo que você está fazendo. É isso aí, é Aprenda o a que eu acho. discutir a importância daquele negócio que você está fazendo, sabe? Exatamente. Então, assim, eu lembro que eu trabalhei numa oficina mecânica e uma das partes mais legais do dia é quando pensava o pessoal do caminhão do lixo. Porque Porque é que eles os eram caras são, divertidos, né. velho, Eles são muito divertidos. não, são Alegres, um exemplo divertidíssimos. para muita gente. Eles são divertidíssimos. Eles passavam na oficina, pelo menos durante meia hora ali, o nosso nível de reclamação do nosso trabalho parava. Entendeu? Porque, Sim, caramba. E aí, isso sempre me fez pensar assim: por quê? Será que não é que eles entendem a importância do que estão fazendo? exatamente. Todo o resto da sociedade entende pouco. Sim, é porque não faz eu falo assim que a minha avó falava o seguinte:
independente do que você está fazendo, se você gosta ou não, se você é feliz ou não, se você faz com amor, aquela realidade sua, mesmo que seja momentânea, ela se transforma em algo maravilhoso e leve, É. porque pelo menos você vai conseguir aproveitar a parte boa do Da processo, a importância daquilo. importância do Porque processo. pensa 3 dias o caminhão parar. O que vira Exatamente. essa cidade? Entendeu? Exatamente. Então, às vezes a gente não entende a importância do trabalho deles, mas eles estão Sim. entendendo. O que eu estou fazendo aqui, cara, é fundamental para sua saúde. Exatamente. E a zoeira deles, então assim, eu sempre cresci muito com isso. Então, Sim. aonde eu trabalhava, eu tentava, tem que ter um momento em qualquer trabalho que Sim. você fala, isso é muito legal. Exatamente. Você faz com prazer. Então, por exemplo, no Sim, sim. stand-up, no palco, não é trabalho para mim. Sim. É a hora que realmente eu sou artista. É a hora que eu me acho. Não, eu sou bom pra caramba. Ali no palco, eu Sim. me acho, até porque as pessoas pagaram pra me ver, né? Entendeu? Se eu entrar achando que eu sou mais ou menos, eu acho que eu não tô valorizando isso que as Sim, pessoas não pagaram. valoriza e você não consegue também se ter uma aperfeiçoar, como se diz, apresentar de forma, assim, excelente, porque você busca a sua evolução todo dia. Agora, todo o resto do trabalho é igual qualquer trabalho. É Sim. negociação, orçamento, burocracia, nota fiscal, entendeu? É Pix, pagou, boleto, e não sei o que. É igual um outro trabalho. Como qualquer outro. É o que eu falo. Um neurocirurgião com a cabeça de uma pessoa aberta, o cérebro à mostra, Bombando. indo com bisturi para cortar um pedaço do cérebro da pessoa. Sim. Você queria estar numa situação dessa? Não. O cara que estudou para isso, naquela hora, ele está no céu. Sim, exatamente. Porque tem que estar, porque se ele não tiver, sai daí. Exatamente. Então eu acho assim que são das pequenas coisas, e eu acredito, Thiago, que foi por isso que você foi se transformando numa pessoa de grande sucesso, porque suas piadas é ótima, excelente. Meu esposo aqui, sou fã, número 1. Principalmente as piadas quando você fala de sua esposa. Que eu amo, né? Aí ele fala, olha, veja aqui. Eu falo assim. Então, Thiago, conta uma piada para nós aí. Assim é difícil. Tem uma piada que o pessoal, toda vez que eu falo, o pessoal ri. Sabe qual que é? Não. Eu sou bonito. Ai, Sofia. Aí a Sofia não me acha tão feia, sua mãe me acha feia, entendeu? Porque ela riu, você já ficou olhando assim. Mas a Sofia ficou com a cara também. Não é, não. Fala a verdade, o que você pensou, Sofia? A verdade da criança é maravilhosa. Não, eu falo muita coisa. Na realidade, as minhas piadas vêm muito desse senso comum. Sim, do dia a dia. Da vida, das coisas do dia a dia, entendeu? Por exemplo, minha esposa, ela foi sonâmbula. Certo. Sempre quando eu falo isso, o pessoal fala, mas como assim foi? Porque sonambulismo não é uma coisa que você deixa de ser. É porque a gente descobriu a cura do sonambulismo. Queria passar para vocês, a cura do sonambulismo. Entendeu? É só quem quiser aplicar isso, resolve. Sim. E eu não sei se vocês já dormiram com a pessoa sonâmbula. Não, nós temos uma pessoa sonâmbula. Tem? Tem ali. Você é sonâmbula, Sofia? É sério, Sofia? Que isso? Porque o sonambulismo é uma coisa que eu admiro muito. Porque é uma quebra de expectativa o sonambulismo. Porque a pessoa tá de olho aberto, tá falando e tá dormindo. Já dá um nó na cabeça, né? Você fala assim, gente, tá dormindo. E ela tá falando com você, então. E minha mulher era sonâmbula. Então, assim, eu lembro que teve um dia, eu deitado, 3 horas da madrugada, barreirão, tranquilo. Então imagina que essa aqui é minha esposa, eu sou minha esposa e esse aqui sou eu. Esse aqui é meu braço, deitado do lado da minha esposa. 3 horas da manhã eu acordei assim, com uma mão vindo no meu braço, agarrando firme e falando, que é isso aqui? Que é isso aqui? Imagina onde o meu coração foi parar, Sofia e Adriana. O coração veio na goela, entendeu? Eu olhei pra ela, já vi que era uma crise de sonambulismo e falei calmamente, é meu braço. E ela olhou pra mim, a gente tinha uma cachorrinha na época, chamava Princesa, e ela olhou pra mim, soltando meu braço, falando, achei que era a princesa. Virou pro lado e dormiu.
E eu, 3 horas da manhã, levantei e fui lavar vazia, varrer a cama, porque eu não ia dormir mais. Era impossível dormir mais depois daquela hora. E eu fui descobrindo, não sei se a Sofia é assim. Sim. A gente vai convivendo com a pessoa que é sonâmbula, a gente começa a saber na hora que ela tá na crise. Sim, na hora que tá acordada. Porque você olha pro rosto da pessoa, parece que tem uma parte do rosto que não quis acordar. Sim, que fica Né? bem... Então, assim, ela tá acordada assim, mas tem uma bochecha aqui que tá meio dormindo ainda. Eu comecei a notar isso nela. Então, sempre quando ela acordava, eu ia atrás, porque você sabe, às vezes levanta, quer sair, né? Minha mulher já tava arrumando para ir trabalhar uma época. Sim. E aí, nesse dia, ela acordou. E quando eu vi ela saindo do quarto, eu não vi o rosto dela. Falei, agora eu tenho que ir atrás para saber se ela tá dormindo ou não. Sim. Quando eu cheguei, ela tava no banheiro fazendo xixi. Eu dei aquela olhadinha, mas então Pra você ver. imagina, de madrugada, meia cara minha aparecendo assim, só pra olhar se ela tava bem e tal. Ah, ela levantou a cabeça e me deu. O que é isso, Thiago? Pelo amor de Deus! A gente não pode nem vai fazer xixi, fica me assustando de madrugada. Brava! Ela é maravilhosa. Brava. E aí eu falei, não vou brigar de madrugada, né? De manhã eu Sim. converso com ela. Falo, pô, Luciano, só tô preocupado, porque você tem as crises de sonambulismo, tava preocupado com você. De manhã cheguei perto dela. Tomamos café. Ô, amor, precisava você falar daquele jeito, né? Você sabe que você tem as crises de sonambulismo e tal. E aí ela olhou pra mim com a cara assim, mas do que você está falando? Ou seja, ela tava dormindo. Ou tava me sacaneando, porque aí você não sabe se a pessoa tava acordada ou tava dormindo. Entendeu? Você já pensou nisso, Sofia? Você pode fingir que tá tendo uma crise de sonambulismo e botar sua mãe maluquinha. Ah, não que eu tô dando essa ideia pra você, entendeu? E é assim que eu vou criando as bobagens, entendeu? Ai, que Parte de legal. uma premissa real. Mas Entendeu? aí Mas vai... aí você vai fazendo, exagerando as coisas, Sim, vai colocando criando. coisas. Por isso que eu falo muito, meus filhos, né? Minha esposa, minha mãe, minha avó, é meio que uma estratégia também para evitar encheção de saco, porque eu não tô generalizando ninguém. Sim. Eu tô falando da pessoa que eu convivo, que tá comigo e que... Pra não... porque hoje em dia tem muito isso, né? Hoje em dia não pode falar nada. Eu não sei se é só hoje em dia, não. O ser humano sempre foi chato. Sempre Eu era criança, jogava bola na rua e tinha gente falando dos outros. Entendeu? Só não tinha WhatsApp, só não tinha Instagram, mas sempre tinha os tia e as tia. Só não era conectado. Hoje em dia montou-se tudo conectado. Só juntou os tia e as tia que eu mandava e ficava olhando a vida do... E aí eu tô falando dos outros e a gente faz isso também. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não me surpreende porque agora juntou essa ser humanada toda no mesmo lugar falando. Vai dar coisa boa? Não vai dar coisa boa. E, Thiago, e teve alguma história, assim, de idoso que você acha engraçado? Por exemplo, igual da sua avó, assim? A minha avó, despertando líderes, minha avó foi a grande líder da família, né? Ela foi a matriarca. A matriarca, sim, total, assim, que todo mundo respeitava, brava, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que todo mundo queria ouvir o conselho. Era, né? Entendeu? Não tinha papas na língua para te falar o que tinha que falar, mas ao mesmo tempo é aquela pessoa que eu duvido um parente meu que não queria deixar os filhos 3 dias com ela. Pra poder aprender. Entendeu? Porque ela era demais, ela era demais, assim. E ela tem várias histórias com minha avó. Eu vou contar uma pra Sophie aqui que ela vai gostar. Sophie, eu apanhei na noite de Natal. Tomei 3 varadinhas na noite de Natal. É o presente. Mas olha o que aconteceu. Que eu tava falando dos procedimentos, né? Minha avó adorava o Natal. Já morava 7 pessoas num barracão de 2 quartos. Apertado, mas feliz. Quando dava o Natal, vinha 85 parentes para aquele barracão. Né? A gente ficava mais apertado ainda e as crianças mais felizes, aquela primaiada, todo brincando. Mundo gosta, as crianças adoram. E todo 6 de dezembro, minha avó montava a árvore de Natal. E naquele ano foi o único ano que eu achei que minha avó não me amava. Porque ela resolveu decorar a árvore de Natal com bolinhas, igual toda árvore de Natal. E ela resolveu botar uns Papais Noéis de chocolate. O que eu achei uma palhaçada. Porque eu era a única criança daquela casa. Pensa, Sophie, pensa comigo. Você é a única criança de uma casa e tem uma árvore de Natal carregada de chocolate maduro. Você podia comer o chocolate. E minha avó passou o procedimento de segurança.
filho, não pode comer o chocolate. Só na noite de Natal, meia-noite, depois da gente fazer a oração. Sim. Tá, vovó. Eu falei com ela. O roteiro já estava aí. Era só obedecer isso. Sim. E ela foi saindo, e eu não sei se vocês vão acreditar no que aconteceu. Mas ela saiu e um daqueles Papai Noel falou comigo. Falou, e ele falou assim, me come. E como é que eu ia desobedecer o Papai Noel? Você ia desobedecer o Papai Noel? Você mandando? Não. Aí eu criei uma maneira, porque essa é a coisa ruim da gente. Sim. A gente faz isso no trabalho, na vida. Você sabe que uma coisa tá errada. Sim. Mas você cria uma desculpa na sua cabeça para fazer a coisa errada, mentindo para você mesmo, fingindo que tá fazendo uma coisa que é certa. O que eu pensei? Quantos Papais Noéis que tem ali? Contei. Quantos primos que vai vir? Porque o chocolate vai ser só das crianças. Sim. Contei. Aí eu dividi e concluí que 7 Papai Noéis daqueles eram meus. Se era meu, o que tem eu comer os meus antes? Pronto. Arrumei a desculpa para fazer a coisa errada. Sim. Aí, mas eu não podia tirar o Papai Noel. Eu tinha que abrir o pacotinho por trás, tirar o chocolate e deixar o pacotinho vazio. Porque você vai fazendo errado, você só vai piorando as coisas. Fui tirar o primeiro. Consegui. Parecia que eu estava desarmando uma bomba, mas eu consegui. E depois de tirar o primeiro, eu não sei se vocês vão acreditar no que aconteceu. Mas eu perdi a capacidade de contar. Eu não sabia contar mais. Quando eu vi, eu já tinha comido 37 Papai Noel. E aí, naquele momento, eu pensei, ferrado eu já tô. Então, vamos comer o resto. E foi o dezembro mais doce da minha vida. Eu comi chocolate pra caramba. Muitos Papai Noéis. Muitas felicidades, até chegar a noite de Natal. Chegou a noite de Natal, meia-noite, minha avó falou, vamos fazer a oração. Você falou, nossa. Todo mundo fechou o olho. Eu nunca orei com tanto fervor. Eu lembro que na minha cabeça eu conversei com Jesus. Eu falei, ô Jesus, nós estamos comemorando seu aniversário hoje, o dia que o senhor nasceu. Faz um milagre. Não, e eu li as histórias, a gente leu as histórias de Jesus. Tá lá, Sim. e multiplicou os pães, Sim. multiplicou os peixes. Eu te pergunto, o que custa para Jesus multiplicar o chocolate? Entendeu? Mas eu pedi, ô Jesus, não precisa ser Cacau Show, não precisa pôr um chocolate Pode bom, pode isso, é das minhas, pode pôr um parafinado. Mas pedi com fé, acabou a oração, minha avó olhou pros primos e falou, pode pegar o chocolate. Nossa, Deus. Meus priminhos, tudo saiu correndo. E eu fiquei parado, pouca fé, não tive a fé necessária. E eu lembro que eu fiquei parado e um time mais velho meu tava parado, olhou pra mim e falou, olha, educação do Tiago. Foi a última coisa boa que eu ouvi naquele dia, Sofia. Porque, não, teve uma coisa boa, não aprenda isso. Foi bom, mas é errado. Foi ver meus priminhos correndo em direção ao chocolate. Ver os olhinhos dele brilhando, a boca salivando, as mãozinhas, apertava aquele chocolate e todos os 300 sumindo no meio da mão deles, assim, ó. Nossa, que alegria! Até eu olhar pro lado e ver minha avó parada já na porta do quarto com a varinha na mão. Entendeu? E falando calmamente, faz favor aqui, meu filho, faz favor. Eu fui andando em direção, passei perto de um primo mais velho, e aí eu vi que quem tava com raiva mesmo era esse primo. Porque ele olhou pra mim e falou, preocupa não, Tiago. Natal que vem a gente comemora o nascimento do menino Jesus e a morte do menino Tiago. Ou seja, ele queria que minha avó me matasse. Minha avó só queria me corrigir. Então é isso, a gente vai falando essas bobagens que aí o pessoal, mas isso é verdade? É verdade. Com todos os exageros da comédia, mas a história é verdadeira. Oh, muito legal, Thiago. E assim, quando você vai contando isso, porque é uma história que vai se repetindo, claro que as histórias que você vai contando, elas não são idênticas a uma outra, porque não é uma piada escrita, é um acontecimento, né? Mas sim, tem. Essa piada, geralmente eu conto ela vai ser desse jeito. É claro que no show de stand-up, tem muita coisa que nasce naquele momento. Sim. Entendeu? Esse texto mesmo que eu fiz, ele foi escrito no papel, mas ele é escrito no palco também. Sim. Você percebe muita coisa no palco, às vezes
um silêncio que você coloca em determinado momento, ele é uma risada. Sim. E às vezes você só escrevendo isso, você não percebe isso. Sim. Por isso que a vivência do palco é muito importante também. Você Sim. tá apresentando e reapresentando e fazendo de novo, entendeu? Sim. Isso é claro que chega uma hora que você fala, pronto, esse texto já tá pronto. Exatamente. Esse texto já tá beleza, tá pronto. Aí a gente cria o show solo. Aí tem o show, a gente apresenta. Hoje em dia o processo é esse: você apresenta esse show durante um tempo. Sim. E aí daqui a pouco ele morreu, você vai disponibilizar ele no YouTube pro pessoal ver e vai escrever o outro show. Entendeu? Agora eu tô com o meu terceiro show solo, que é o Não Crie Expectativa. Certo. O nome do show é uma sinceridade que eu acho que não existe nos negócios, entendeu? Sim. É um show que eu tô passando a mensagem: venha sem expectativa nenhuma. Sim. E você consegue visualizar comigo que o seu show, o stand-up, assim, no geral, tem a ver com gestão de pessoas, que você é pós-graduada em gestão de pessoas, né? E você faz a gestão do seu público, porque até os nomes também dos seus stand-ups atraem as pessoas. Sim, sim. Aí você tem que saber para quem você tá falando, né? Exatamente. Eu falo que eu sou um humorista, que eu tenho que começar a ter uma preocupação, porque o meu público tá ficando velho. Entendeu? Igual eu tô ficando velho, entendeu? Então, porque meu público parte dos 25 anos para frente. Por causa Sim. disso, eu falo muito de filho, casamento e E tal, os não sei o quê. acontecimentos eram da nossa época, não tem a ver com a época Ah, atual. não, mas isso dá pra você colocar. Por Sim. exemplo, eu tenho um texto que eu falo sobre brincadeiras infantis de antigamente, Sim. mas que eu tô falando para eles. Sim. Entendeu? Porque certamente sua mãe já deve ter falado com você que antigamente ela tinha muito mais liberdade que você. Sim? Podia ficar na rua, não era? Ela não vai, e aí ela não vai fazendo isso, parece que tá botando uma inveja no seu coração. Aí ela, olha, eu podia, você não pode e tal. Só que a sua mãe não conta a parte ruim que a gente vivia. Não é? Não conta os problemas que a gente vivia. Porque, quer ver? Só parte boa. Eu não sei se você andou, era muito menino, mas tinha os meninos que andavam de carrinho de rolimã. Exatamente, os meninos andavam. Você sabe o que é carrinho de rolimã? Parece maravilhoso, não é? Era gostoso pra caramba, porque a gente não conta a parte ruim. Qual que era a parte ruim? A gente ia andar, aquele tanto de homem, menino, um morro enorme, um sol pelando. Você freava o carrinho de rolimão com o pé, os mais pobres, os classe média tinham um pedaço de pau, de uma vassoura, e os ricos, o pai fazia um freio de mão. Sim. A gente tava na classe média ali, freava com cabo de vassoura, que você enfia na rodinha ali e para o carrinho. Gostoso demais. Mas a gente nunca conta pra vocês, os novos, quando a gente ia descer com aquele carrinho e ia frear, e ao invés daquele pau que você estava segurando, frear o carrinho apertava o pau na sua mão, no asfalto quente, e a rolimão passava por cima do dedo. Isso alguém já te contou? Entendeu? Essa dor ninguém conta. A gente jogava bola na rua, jogava, era uma alegria. Mas as pontas dos dedão que a gente deixava na rua, chutando o chão, a gente não conta, entendeu? Porque a dor da gente a gente não conta, entendeu? E aí atinge eles, entendeu? Porque é essa zoeira. E aí, esses são os links que eu vou criando. Eu fiz esse texto pro stand-up. Mas eu descobri que esse texto tá falando de um assunto que é muito interessante para segurança no trabalho. Sim. Que é percepção do risco. Sim. Exatamente. A gente hoje fala da nossa infância porque a gente perdeu a percepção do risco que a gente vivia lá atrás. Sim, claro. Entendeu? Tem muita brincadeira que eu e você brincamos que a gente não quer de jeito nenhum que os nossos filhos brinquem. Tipo, por quê? Das árvores. Não, porque a gente viu muitos caindo, morrendo, entendeu? Sim, a gente só fala que era essa maravilha porque a gente sobreviveu. E não conta os que morreu lá atrás, com as brincadeiras estúpidas que a gente tinha. Isso é verdade. Toda brincadeira de homem terminava com a gente batendo um no outro. Você vai brincar de esconde-esconde. Descobriu, bate até o outro, botar a mão no pique. Que isso, então, hoje não. Não, hoje não era uma coisa assustadora. Você sabe o que é hoje não, Sofia? É uma brincadeira. Olha que predominantemente de homem. É tudo de homem. O que já mostra que você não precisa esperar inteligência no negócio. Os dois amigos tratavam hoje não com o dedinho.
bonitinho, não é singelo fazer com o dedinho tratando hoje, não. E a partir daquele momento, quando esses 2 amigos todo dia se encontrassem a primeira vez, um deveria olhar para o outro e falar: "Hoje não". Legal? Meu pai já falou. Né? Hoje não é legal? Um cumprimento, né? O pessoal fala bom dia, aí hoje não. O detalhe da brincadeira. Se eu tivesse tratado com você, Sofia, e você me visse e eu não te visse, você ganhava o direito de dar uns 15 passos largos para trás, vir correndo com bastante velocidade, pular igual um ninja, dando uma voadora no meu pescoço, e eu caído no chão, você podia, com esse sorriso lindo, olhar pra mim e falar: "Hoje não", e tava de boa. Eu tive um amigo que eu tratei hoje não, que eu chorei pra ele destratar comigo. Mas chorei, porque todo dia ele me dava uma pancada. Então, você quer que a Sofia trate isso com alguém? Agora, engraçado, que até nessa época as mulheres já não eram assim, né? As meninas não tinham essas brincadeiras. Ah, mas mulher, não, gente, não. Se vocês dominassem o mundo ia ser muito melhor. Ia ter briga, ia. Eu acho que na TPM podia ter o risco de ter uma extinção global com bombas atômicas explodindo. Correria esse risco. Mas vocês são muito mais inteligentes, né? Não tô... Não, um dia desse eu falei isso, cara. Aí o cara tá querendo ganhar biscoito das mulheres. Eu falei: se você quer ganhar biscoito de homem, cada um com as suas escolhas. Eu quero ganhar o biscoito, mas é pelas experiências que eu tive na vida. Mulher é muito mais empática, mulher é muito mais... ela é mais emocional. Eu adoro quando o pessoal fala que mulher é emocional. Sim. Porque a raiva do homem não parece ser emoção, não. Sim, exatamente. E raiva é emoção. Sim. E homem é muito mais raivoso do que mulher. Sim, com certeza. E não parece ser emoção. Porque a gente quer jogar nas mulheres que elas são emocionais. As mulheres são emotivas. Esses dias eu tava vendo o cara falando assim: as mulheres, por exemplo, tem uma guerra, as mulheres não vão. Então, aí eu comecei a pensar: mas quem fez as guerras? Foi os homens. Entendeu? Com quem? Com outros homens. Entendeu? Então deixa elas fazer as guerras delas, que aí elas vão. Mas só que vocês não deixam elas estar lá, né? Então é uma lógica. Então, assim, a mulher é muito, nossa, até pra amadurecer, pra tudo, né? Exatamente. Isso já vem de longos anos. Não tem jeito. E é um complemento também. Sim. Eu acho que essa complementação é importante também, assim. Sim. Mas, assim, vários aspectos não se compara. Questão de prisão. Eu li um livro que estava falando sobre isso. Homem preso, existe uma fila de mãe, avós e mulheres cuidando daquele cara. Uma mulher presa, se ela tiver um marido, estatisticamente, em 6 meses, esse marido abandona ela lá. Exatamente. Se você olha para isso e acha que não tem uma questão muito maior envolvida nas mulheres aí, de amor, de empatia, caramba, é assustador. Exatamente, tem muito mais compaixão. É muito mais. E não é que não tem mulher sem compaixão, ruim, né? Tem gente ruim pra todo lado. É tipo quando o pessoal vira pra mim e fala assim: o dinheiro muda as pessoas. Deve ter, com certeza, pessoas que mudam com dinheiro. Não duvido de jeito nenhum, porque o poder... muda com poder, né? O poder muda as pessoas. Mas não é só isso que faz mudar, não. Porque se fosse assim, eu não conhecia um tanto de pobre que ganha um All-Star e sai pisando nos outros. Entendeu? Então, na caixa de poça, eu tenho um amigo que fala que tem gente que Deus livra do mal, deixando ele pobre. Exatamente. Porque se ele ganhar dinheiro, ele vai ser o mal. Exatamente, verdade. Ô Sofia, agora você quer contar uma piada? Quer contar aquela piada sua? Que a Clá te ensinou? Ah, sim. Vamos lá. Posso falar? Pode. Tinha 3 irmãos. O Pum, Cala a Boca e o Respeito. O Pum foi preso. O Respeito, Cala a Boca, foi soltar eles. Aí o Respeito ficou com medo e ficou na esquina. Aí o Cala a Boca foi pro delegado. Aí o delegado foi e falou: qual é o seu nome? Cala a boca. Cadê o Respeito? Ficou na esquina. Então, moleque, o que você veio fazer aqui? Soltar o Pum. E o Cala a Boca foi preso, pegou 15 anos e nunca mais saiu da cadeia depois.
Eu vi uma piada muito que eu ri pra caramba, não sei se vocês vão rir, porque eu avacaio piadas assim, não fui eu que escrevi, que é o cara que chegou no hospital e falou, doutor, qual que é o seu problema? Aí o médico falou, qual é o seu problema? Aí ele virou e falou assim, doutor, toda vez que eu ponho a mão aqui, dói. Aí o médico, então para de pôr a mão. As bobagens, né? As bobagens. Ai, gente, mas só que eu acho, assim, que a vida tem que ser leve, assim, tem que ser engraçada. Não sei se você acha isso, Thiago. Tem que ser leve, tem que ser engraçado, você tem que fazer as coisas que você gosta. E quem não estiver fazendo o que gosta, pelo menos transformar aquele momento em um momento que seja aproveitado, que seja gostoso, que seja leve, porque alguma coisa de bom tem naquele momento. Concorda, Thiago? Sim, minha mãe tem uma coisa, minha mãe já aposentou, ela era técnica de enfermagem. Ela nunca gostou da palavra trabalho. Porque só de falar trabalho cansa. Não cansa, senhor? Você tem um trabalho para fazer da escola. Já cansou, não já? A gente cansa só de falar. Ela sempre usou a palavra serviço. Entendeu? Porque aí eu perguntei isso para ela, porque ela falou, Thiago, serviço me ajuda a lembrar que eu estou servindo. Exatamente, que bonito. Né? Parece bobo, parece não sei o quê. Ah, não, isso é mensagem de coach. Tá. Não, isso é uma mensagem da minha mãe, que eu vi minha mãe vivendo assim, e passando apertos, e às vezes o trabalho não era o melhor, e ela conseguia, com esse negócio na cabeça dela, lembrar, eu estou servindo. E quem que eu estou servindo? Ah, não é o patrão que ela está servindo, entendeu? Ali tem uma troca. Ela está servindo, no caso dela, técnica de enfermagem, aquelas pessoas que ela está cuidando, entendeu? Tá o gari, o cara que trabalha no caminhão do lixo, que está recolhendo os nossos lixos, ele está servindo a sociedade, porque se ele parar de fazer aquilo, vai vir muita doença. Sim, exatamente. Entendeu? Não é o patrão. O patrão é uma troca, entendeu? Ele me contratou, está me pagando. Não sou seu servidor do patrão. É esse serviço que você presta pro outro, entendeu? Porque é igual a contar a piada, né? Cara, é uma coisa besta, entendeu? Contar piada. Mas eu acho que muito é muito importante, mas é besta no sentido assim, estourou uma guerra, ninguém vai me contratar para nada, entendeu? Nós vamos querer médicos, pessoas para nos proteger, entendeu? E, cara, vamos pro show de stand-up no meio da Terceira Guerra Mundial, ninguém vai, apesar de que vai ter riso ali no meio, porque quando a gente, até no campo de concentração nazista, eles encontraram relatos de judeus fazendo piadas no meio daquele inferno, que mostra o poder do riso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente ri, que é uma coisa que trabalhando com isso, que eu fui descobrindo, não existe, você não está pensando em mais nada. Eu tenho uma teoria que eu não achei uma outra atividade que a gente faça sem pensar em mais nada. Porque não dá para rir pensando em outra coisa. Sim, exatamente. Não dá para rir pensando no boleto. Exatamente. Você pode rir do boleto. De nervoso. Ou você pode rir de você, porque eu não tenho dinheiro para pagar o boleto. Entendeu? Mas não dá para rir pensando no problema boleto. Sim, exatamente. Entendeu? Porque quando a gente ri, a gente acaba chegando aonde a vida sempre está acontecendo. Sim, exatamente. Que é no tal do agora, né? Clichêzão isso também. Exatamente. Mas é o tal do presente. Tem um presente acontecendo todo dia. E assim, minha avó, voltando à minha avó, me mostrou o poder do riso morrendo. Minha avó morreu em casa, já muito idosa, né? Aquele atestado de óbito que eu espero ter um atestado de óbito assim um dia bem velhinho. Eu também. Que é falência múltipla dos órgãos. Sim. Porque é uma coisa que é o corpo falando, já deu, né? Sim. Já fiz tudo que eu tinha que fazer, não aguento mais. Entendeu? Já fiz até hora extra. Morreu em casa, do lado dos filhos, de vários netos e tal. E eu tenho uma prima que zoava, era uma das primas mais velhas, né, filha do meu tio mais velho, e ela zoava demais minha avó. Porque ela batia de braço do braço da minha avó, né? Que a gente vai ficando velho, isso aqui vai cada dia ficando mais mole, seu filho. Ela batia assim e falava, ei, vó, tá pelancuda, hein? E minha avó sempre respondia pra ela, pra frente nós vamos. Eu ouvi isso, minha infância, toda vez que minha prima aparecia, eu ouvia isso. Minha avó, na cama que ela morreu, já fraquinha.
aquele negócio até meio bíblico que você foi olhar, porque todos os ela abençoou cada filho que estava lá, cada neto, deu uma palavra, sabe, não sei o que. Minha prima chegou. Minha prima veio, ela abençoou minha prima, fraquinha assim, até para levantar a mão já estava difícil na cama. Abençoou minha prima, na hora que minha prima estava levantando para sair, ela chamou, vem cá de novo. Ela vem cá, aí minha prima chegou perto da minha prima, levanta o braço. Aí minha prima levantou o braço com dificuldade. Minha avó levantou o braço, bateu do lado do braço dela aqui assim, olhou para minha prima e falou, viu? Pra frente nós foi. Entendeu? Pô, ela sabia que ela estava morrendo. Mas ela falou, não vou perder a oportunidade de provar para ela que pra frente a gente ia mesmo. Ou seja, então assim, todo mundo conhece alguém que está com a vida muito ferrada. Com problemas gravíssimos. E aí você encontra com a pessoa e tem um sorriso assustador no rosto. Um sorriso que você quer tirar, porque você fala, não, você não pode estar rindo assim. Não tem lógica. Passa 2 meses, você encontra com a pessoa, a vida dela piorou. E o sorriso aumentou. Gente, eu não estou falando que dá para ser assim, nem que eu sou assim. Mas não dá para eu negar o exemplo. Sim, exatamente. E eu acho que a felicidade é independente das coisas que acontecem, é de dentro para fora. Concorda? No meio da dor, tem uma felicidade que algumas pessoas encontram no meio da dor, que ela é um exemplo. Não é fácil, não é mole. Que se fosse, todo mundo seria assim. E quem sou eu, porque a gente não sabe as situações da vida que acontecem. De cada um. Entendeu? Mas não dá para negar o exemplo. Sim, e eu acho que, assim, apesar de tudo, eu acho, assim, que você pode até sofrer por determinadas coisas, mas você não pode permanecer naquele sofrimento, porque não existe nem alegria 100%, nem felicidade. Tudo passa. Porque o nosso cérebro não trabalha 100% para você, assim, você tem que viver no equilíbrio. Tudo passa. Nem 100% feliz e nem 100% triste, senão você se enche de doença psicológica e física. É aquele pai... Mas é o equilíbrio, né, Thiago? Sim, é aquele pai, nessa chacina terrível que teve na creche lá das crianças. Eu não sei se você viu isso. Que eles foram entrevistar o pai e eu achei a resposta, assim, mataram a filhinha dele de 4 anos, velho. Sim. E aí ele vira e fala assim, o que eu quero guardar foi tudo que eu vivi com meu filho até agora. Eu quero honrar a vida do meu filho, a alegria que eu vivi com ele. Eu não quero carregar ódio pelo quem fez isso com meu filho. Eu perdoo essa pessoa. E aí a outra fala que eu acho demais. E nada do que eu estou falando aqui vai ser fácil. Exatamente. Eu vou embora para casa e eu vou lutar com essa decisão que eu estou tomando agora. Mas aí ele fala, mas dentro da fé do que eu acredito, ele fala, eu acredito em Jesus Cristo, o que ele me ensina é que eu preciso perdoar. Sim, exatamente. Cara, quem sou eu para falar que eu faria isso? Exatamente. Mas eu não posso negar o exemplo de um cara que está fazendo uma das piores dores, entendeu? Eu olho para esse cara e eu falo, essa sua fé, é um exemplo. Ela está te ajudando a viver de uma maneira que Deus me permita um dia conseguir viver dessa maneira. Não quero viver o que você está vivendo, entendeu? Mas, caramba, que todo mundo tenha esse suporte que você está tendo. Sim. Porque é muito mais fácil pirar. Exatamente. Ô, Thiago, e você tem assim, uma frase que seja sua, da sua família, que você se espelha nela, que te motiva, às vezes continuar, porque a gente sempre tem aquelas, como se diz, pode ser até um clichê, mas que você tem aquilo que você ouve e fala assim, não, realmente, tem razão. Eu quero buscar essa evolução, quero buscar esse desenvolvimento, que seja pessoal, profissional, para sempre, por exemplo, alcançar outras coisas, seus sonhos, seus projetos. Eu acho que é isso que a gente acabou de falar aqui mesmo. Tudo passa. Sim, né? Tudo tem o seu tempo. O sofrimento e as alegrias. Tudo tem o seu tempo. Toda vez que eu vejo uma foto linda de uma família, significa que entre aquela foto linda e a outra linda que eles tiraram, teve um tanto de merda que aconteceu. Perdão pela palavra, Sofia. Teve um tanto de coisa ruim que aconteceu, mas entre aquelas 2 fotos tem toda essa história. Tudo passa. Sim. Entendeu? Eu acho que nada vai ficar.
entendeu? Sim. Isso ajuda pra caramba. Isso ajuda no Nada é sentido eterno, de né? o elogio, você é o melhor humorista do Brasil? Obrigado, que bom que você acha isso. Sim, Você acha isso, tem outro que não acha. E amanhã exatamente. isso pode passar, na sua opinião, também. Sim, Você sim. é o pior humorista do Brasil. E também Que passa. bom, entendeu? Você pode achar isso hoje, amanhã você pode continuar, amanhã você pode deixar de achar, e nenhuma das duas é verdade. E as pessoas estão sempre em transformação, né? O Isso. que você era ontem, você não é hoje, não vai ser É, amanhã. tudo passa, entendeu? Assim, não acreditar demais, né, nesses negócios que a gente acha que a gente é. Exatamente, que as pessoas acham que a gente é. Na E que a verdade, gente acha também, sim, entendeu? Eu lembro quando o Chorão morreu, sim. o Tico Santa Cruz escreveu um negócio que eu acho que eu nunca vou esquecer. Porque hoje em dia, assim, qualquer coisa a gente está dando. Eu falo que qualquer problema que você tiver, é só me mandar um e-mail que eu resolvo para você. O seu problema é sempre fácil para mim resolver. O difícil é o meu. Exatamente. Entendeu? Mas eu não estou pedindo para você resolver o meu. Então, se Sim. você quer que eu resolva o seu para você, venha. Entendeu? Eu te dou um conselho que vai resolver. E se não resolver, é porque você não aplicou direito o meu conselho que eu tô dando. Olha como é que a vida... Como é que a vida é, né? Mas o Tico Santa Cruz, quando o Chorão morreu, muita gente julgando, né? O problema dele com as Sim, drogas. sim. Aquilo é louco. Aquela coisa que a gente sempre fala quando não é um parente da gente. Sim. Quando é o parente da gente, a gente muda. Exatamente. Como diz o pessoal, viado é o outro. O meu é gay. Entendeu? O meu filho é gay. Ué, que viado? A gente é hipócrita pra caramba. Sim. E o Tico Santa Cruz escreveu uma coisa que eu nunca esqueci. Gente, estou vendo várias coisas sobre o Chorão, o pessoal falando várias coisas. Mas deixa eu falar uma coisa. A maior parte de vocês não sabe o que é escrever uma música que só você sabe o que você está falando de verdade. Exatamente. Todo mundo vai criar maravilhosas interpretações, mas você que escreveu sabe porque cada palavra que você colocou ali. Aí você escreve essa música, cria uma melodia, cria uma letra, uma composição, grava, sucesso. E aquele trem estoura. E um dia você tá num estádio que tem 40 mil pessoas cantando aquela letra que só você sabe porque você escreveu. Motivo. Enquanto tá todo mundo cantando, cara, você se sente um deus. E 2 horas depois, você tá com uma cueca suja num quarto de hotel sozinho. Você não tem a noção do que isso faz na cabeça de um ser humano. Sim. Esse balanço de se sentir um deus e de voltar para a realidade. Sou só um cara que vai morrer. Sim. Entendeu? Ele não estava justificando nada. Ele estava falando o seguinte, a gente não sabe esses balanços. Então, esse negócio de tudo passa, tudo tem o seu tempo, entendeu? E tudo vai passar, eu acho que te ajuda no meio disso. Sim, exatamente. Entendeu? Tá, beleza, entendeu? Só isso tudo, mas no final, velho, só eu sei o que eu sou mesmo de verdade. Exatamente. E quem conviveu comigo há muito tempo. E que só você sabe suas alegrias e suas infelicidades. Né? Eu posso ir visitar um cara no hospital com o corpo 90% queimado, sentir uma compaixão enorme dele, mas nunca ir embora para casa, queimar sente. meu dedinho e essa dor do meu dedinho ser muito maior do que a compaixão que eu senti pelo outro. Porque Exatamente. a outra tá doendo em mim. Exatamente. A minha a compaixão foi maravilhosa e tal, mas eu voltei para casa para viver a minha vida. O dedinho me atrapalha pra caramba porque queimou, dói em mim. Sim. Entendeu? Então, assim, acho que o Tudo Passa ajuda nisso. Tudo Sim. passa. Tudo passa. Legal. Tiago, primeiramente eu gostaria de te agradecer. É um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Obrigado. Eu que Lá agradeço. em casa, todo mundo, a nossa família, somos fãs. Como é que é o nome do maridão que eu esqueci? O Alexandre. Alexandre, um abraço, obrigado pelo seu carinho. Sua esposa aqui me falou que você é meu fã. Uma coisa que eu falo tem humorista melhor para você gostar. Entendeu? Mas já que você gosta de mim, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que esse episódio é mais um, né, pessoal, que vai motivar outras pessoas até ir atrás dos sonhos, às vezes deixar muitas coisas para trás,
para ir atrás do que realmente acredita. E esse é o primeiro passo, né, Tiago? Se vai dar certo ou errado, se você não fizer, você não vai saber. Então, muito obrigada mesmo. E lembrando que se você fizer e der certo, vai ter um tanto de coisa que deu errado no meio do certo. Exatamente. E se você fizer e der errado, tem um tanto de coisa certa que deu no meio do errado. Exatamente. Então, eu acho assim que a gente tem que ser feliz mesmo. O máximo que vocês conseguirem transformar os seus momentos em felicidade é bom para vocês mesmos, é bom para a autoestima, é bom para o seu psicológico, seu emocional e para realização. A Sophie veio aqui participar de, como se diz, de supetão. Será que o Tiago pode contar uma piada? Outra, Sophie? Outra piada? Porque, nossa Deus, qual outra piada que eu posso contar assim? Porque o stand-up tem essa dificuldade, entendeu? Não é uma piada, é uma construção de histórias, entendeu? Deixa eu lembrar aqui. Toda vez que você fala com o humorista stand-up, conta uma piada, some da sua cabeça a piada. Ela não aparece em lugar nenhum. Mas deixa eu ver uma aqui. Deixa eu ver. É uma que eu gosto sempre de falar. Talvez não seja tão engraçado para você, Sophie. Mas é uma maneira de pedir que aconteça, né? Eu sou do Barreiro. Certo. Meu sonho na vida... Hoje eu trabalho com comédia, viagem de avião e tal. Mas meu sonho na vida era andar num metrô saindo do Barreiro. Até BH? Um metrô, sabe? Que passa ali pro lado da Savassi. Sabe? Imagina, eu chegando aqui de metrô, podendo ir agora pegar o metrô e chegando em casa, né? E o metrô, mas aí eu descobri que o metrô não gosta do Barreiro. Não. O metrô de Belo Horizonte, Sofia, ele chega em Contagem, mas não chega no Barreiro. Não é? Verdade. O metrô de Belo Horizonte, ele tá indo, ele vai pra Contagem, Betim, Ibirité, Sazedo, voltar, parar em Ibirité, a gente vai descer, pegar um ônibus pra ir pro Barreiro, porque ele não quer ir pro Barreiro. Sabe por que o metrô do Barreiro não quer ir pro Barreiro? Porque ele tá vindo de ônibus, entendeu? E o ônibus demora pra caramba pra chegar no Barreiro, viu? A Sophie mesmo não deu uma risada dessas piadas. Eu dificultei a vida da Sophie fazendo um protesto aqui pelo metrô do Barreiro. Aí você falou, metrô? Entendeu? Quando você crescer daqui uns 15 anos, que o metrô não vai ter chegado no Barreiro, aí você vai rir. Você vai lembrar e falar... Ô, Tiago, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Agradeço a Luciana também por mim. Tudo de bom para você, para sua família, que você continue fazendo bastante sucesso, levando muitas alegrias para as pessoas. Estou igual no plural, estou igual o Tiago. Tamo junto. Muitas alegrias para as outras pessoas, que você continue motivando as pessoas como você faz hoje. Obrigado. Sucesso para vocês aí no podcast. Obrigada. Deus abençoe muito o trabalho. Amém. Abençoe a Sophie, que tem essa carinha de ser uma menina tranquila na sala, que quase não conversa, quietinha. Não é, Sophie? Fala que sim. Ela falou que sim, olhando pra mãe. A olhada já mostra assim, eu sou. Mas é bom, conversar é bom, ser comunicativo é bom. Só aprenda uma coisa, Sophie, que eu aprendi lá atrás. Entendeu? Você precisa dos professores mais que eles precisam de você. Entendeu? Então converse, brinca, mas saiba fazer uma política com os professores. Exatamente. Os professores estão sempre certos. Até quando eles estão errados, a gente acha que eles estão certos. Muito obrigada. Sophie, quer falar para o público? Clicar no sininho. Clicar no sininho e dar o like. Se você tiver coragem de não dar um like com um pedido desse, você perdeu seu coração, sinceramente. Sim, encerramos.